Então, vou só pegar esse comentário do isso Thiago. que eu queria. Acho que é E muito que é legal, relevante. né? O Thiago, ele tá lembrando a gente Boa. aqui desse incidente que aconteceu com o ônibus, né, da torcida do Fortaleza. Não, Vamos do ler time, aqui, né? Desculpa, da equipe do Fortaleza. Vou ler o comentário dele aqui, que é melhor. E esse incidente que ocorreu com o ônibus do Fortaleza, todo mundo sabe que foi a torcida organizada, mas ninguém toma atitude nenhuma. Thiago Leifert tem uma opinião bem radical sobre o assunto, para Ele tem que banir essas pra ele tem que organizadas banir. do estádio. E aí, pessoal? Eu acho que não tem que banir, respondendo a pergunta dele, né? Mas toda ação que envolve crime tem que ser reprimida de alguma forma, né? Então é lamentável o que aconteceu e principalmente o fato de que as notícias que saíram é que a polícia sabia e deixou a torcida do esporte, né? Tipo assim, proibiram... Eu não vi isso, cara. Proibiram que eles tinham bombas, né? Ah, Proibiram eles de entrar no estádio, óbvio. Sabiam que estavam na rua e tudo e deixou. Assim, é o que eu fiquei sabendo, né? Novamente, isso não é uma informação, né? Mas é só o que eu tinha visto mesmo. Então, assim, é lamentável, é mais um reflexo de como é que é a sociedade brasileira, né? O futebol, ele é um reflexo do que acontece na sociedade. É triste que aconteça. E eu gostei muito da postura, principalmente do CEO do Fortaleza, se não me engano é Marcelo Paz. Marcelo Paz. Craque. Ele é foda esse cara. Ele falou que enquanto os jogadores do Fortaleza não se recuperarem, o Fortaleza não joga. É isso, a atitude que ele teve, senão não vai entrar em campo. Você mexe com o geral, né? Porque hoje o Fortaleza chegou num nível que, assim, se ele não entra em campo é prejudicial pra muita gente. Né? Pro espetáculo, pra tudo que envolve e tudo mais. Então, assim, é uma atitude drástica que eu acho que tem que ser feita, porque é muito triste, mas é um problema de segurança pública, né? Cara, eu tenho uma opinião que é o seguinte. As organizadas, tudo bem que são elas as envolvidas na grande parte das confusões do futebol, mas ela é muito criminalizada pra mim. Ações individuais são levadas como um todo e punições... E aí, por exemplo, eu vou de encontro com a opinião do Leifert. Eu não acho que tem que banir organizada, eu acho que tem que banir a pessoa. E aí entra também muito na questão do comodismo, né? É muito mais fácil você punir uma organizada, né? Um CNPJ lá, do que a pessoa em si. E fato é que banindo a organizada, acabando com a organizada, enfim, fechando a organizada... Não vai acabar o problema. Esses fatos individuais vão continuar O problema não vai acabar. Não vai continuar. Então, assim, não vai acabar. Então, assim, enquanto não houver uma atitude de fato de pegar os responsáveis, esses fatos isolados continuam, independente de ter organizado ou não, independente de ter torcida única ou não. E aí eu acho que é isso. Você consegue pegar esses caras. Totalmente. Você consegue pegar esses caras. A facilidade que a gente tem de filmagens e tudo hoje em dia. E aí é isso, assim, eu vejo as organizadas como um centro importante para a festa dentro de campo. É uma coisa que eu admiro que elas fazem mesmo. Sem elas, cara, é brutal a diferença, né? Quando tem uma organizada em campo ou não, quando ela tá punida, a gente vê que o estádio muda completamente o ambiente, né? Fica um trem morno. E é como o Lucão falou mais cedo aqui, tem gente dentro das organizadas que faz um trabalho... Cara, eu falo a maioria, de verdade. Social, velho. Dentro da torcida mesmo. Não dá pra generalizar de jeito nenhum, Tem gente que trabalha dentro da torcida, que faz parte de torcida, é sócio de torcida, paga pra ajudar a torcida a continuar tendo investimento e tudo mais, e que faz um trabalho social importantíssimo. Agora, essa pessoa acaba sendo responsável por um problema que não foi diretamente. Exatamente. Tá no nome da organizada, a pessoa tá lá. Exatamente isso. E o problema você tira a pessoa, o CPF, identifica o CPF, tira ele do estádio. Só que essa ação foi fora, não foi? Foi fora. Como que você vai controlar isso, cara? Exato. Cara, Por isso que é um problema de segurança pública. A questão de torcida única, pra mim, é exatamente a mesma coisa. Dentro do estádio, não tem nada. Ao redor do estádio, dificilmente tem confusão. As brigas são feitas na Afonso Pena, parará. Então, assim, você deixar a torcida única... A única coisa que você faz é diminuir o espetáculo. Que foi o que o presidente do esporte falou, não foi?
Eu não vi, eu não cheguei Não a vi a ver essa declaração fala. dele também. não. Acho que o presidente do esporte falou que ia acionar a CBF pra ter torcida única no Brasil inteiro. Ué, mas beleza. Mas assim, Eu vou até achar aqui, se eu achar eu mando pro Renzo. Sabe o mais estranho na reação das pessoas quando a gente fala isso? É que associam esse tipo de coisa com futebol. Não tem nada a ver com futebol. Verdade. eu acho que Isso vai é um muito ato além de terrorista. também. Isso é um ato terrorista, Não, de foi uma criminosos, tentativa criminosos de absurdos. homicídio, Não são homicídio. torcedores. Perfeito. Eu até fiz uma crítica ao pessoal aqui, né, Lucão? Que é um absurdo a própria imprensa, e eu critico a imprensa nesse ponto. Sim. De quando tem um evento desse, sabe que torcedores do esporte, não. São bandidos do esporte. São bandidos do esporte, não, desculpa. Bandidos que usam a camisa do clube. São pessoas marginais, que estão fora da nossa sociedade. E nós sofremos porque não temos legislação decente, Perfeito. não temos uma estrutura que possa reprimir essas pessoas de uma forma decente e não tem nada a ver com a organizada, muito pelo contrário, as organizadas, pelo próprio nome, deveriam ser Exato. pontos de informação, de organização, Exato. de saber tirar essas pessoas, esses marginais de dentro do ambiente esportivo. O nosso problema não tem nada a ver com esporte, não tem nada a ver com acabar com a torcida, não tem nada a ver com a torcida única, tem a ver com a nossa incompetência, como o Lucão falou, como o Davi falou. A incompetência social de resolver um problema. É só isso. Perfeito. É só isso. E a gente fica caçando o pessoal da imprensa, até a imprensa especializada, os maiores, não, porque a torcida acabar com... Não, bobagem. O desvio de assunto sempre cai. Por que não vai lá em Brasília reclamar com a nossa Câmara dos Deputados para fazer uma lei rigorosa, para cobrar De e fato punir? De aconteça, fato aconteça. De fato, eles estão lá para isso. Nós os elegemos para isso. Nós temos um poder público omisso. Só isso, esse é o grande problema. Tem tanta pauta no Brasil que cabe essa discussão. Tanta pauta, né? Essa E é aí uma vai delas. realmente- Essa é uma delas. essa é E uma o que delas. o pessoal faz? Transfere isso pro futebol. A culpa é do futebol, a culpa é da torcida única, a culpa é da organizada. Não, gente, o problema está na sociedade, está na a nossa conivência com esses bandidos. Perfeito. Enquanto isso não acabar, né? E eu concordo com você, as organizadas têm gente boa lá dentro, tem gente boa trabalhando, fazendo trabalhos sociais, torcendo para o seu clube de uma maneira saudável e não tem nada a ver com futebol. Nada, infelizmente. E a gente sempre andando em círculo, né? Que sabe que quem tem que fazer mesmo não vai fazer. E a gente fica debatendo a proposta de torcida única no Brasil inteiro. Não vai resolve nem para começar. Só corrigindo o que eu Resolve. falei, que não foi o presidente do esporte, foi o presidente da Federação Pernambucana. Legal. Ok. O debate aqui nos comentários tá legal também, a galera falando, participando aqui do assunto. Ó. Vamos lá, o Vinícius... Não, na verdade foi o Thiago que falou aqui, ó. O problema é que não pune nem o CNPJ, não pune o CPF e fica por nada. Até que ponto... Exatamente. Só que aí... É mais ou menos isso mesmo. Pune o Até CPF, gente. Pega o É. cara. Pega o cara, eles sabem quem são, a polícia sabe. E que ele tiver uma bomba lá. complementa com uma isso, solução pega o bacana cara. aqui, ó. Na Inglaterra foi feita a punição de foi feita, enfim, Não, mas não os resolve. clubes foram excluídos, né? De competições internacionais. Mas eu sou contra isso, sou Isso contra. aconteceu na época do O hooliganismo. problema no Brasil foi. não é na Inglaterra, é porque você tem uma outra estrutura social do que a gente tem aqui. No Brasil é um problema social. Você vai punir o clube, vai punir o torcedor do bem, você vai punir o esporte por um problema social? Mas as Tirar o clube Cara, resolve? Esses caras é vão uma continuar discussão fazendo muito isso. pesada. É uma Esses discussão caras vão pesada, continuar pesada, fazendo muito isso, porque são pesada. bandidos. Mas será que talvez não seria o único jeito de fazer a galera entender, cara? Faz uma legislação severa, específica para o futebol. Isso é terrorismo. Nós temos no Brasil uma lei antiterrorista. Sim. Aplica para esses caras. Sim. Poxa, vai lá, prende o cara por 20 anos de cadeia para ele, não libera. Quero ver se os outros vão Eu fazer. entendo. Pensando em uma solução rápida. Não Será tem. que a exclusão do clube não seria Não uma solução resolve, você que ajudaria a resolver mais rápido? Eu sabe? vou muito problema. nessa, sabe por quê? Porque o cara faz isso atrás das cores do clube. É porque de uma nós certa forma. achamos que esse Você cara é mexe no torcedor. clube, O clube, cara, o clube não é não merece, torcedor. o clube não merece ser Não responsabilizado, merece, de não fato. merece. Mas talvez seja Mas o único jeito desses pro caras cara entender. entenderem. Exatamente. A isso. gente único vive numa jeito. sociedade, Que vai muito com o que o Vinícius falou, onde inclusive. nós vivemos numa sociedade onde os bons pagam pelos maus. Fato. Você vai no aeroporto, você é revistado de cima e embaixo. Porque pode fazer uma bobagem qualquer. Então a gente tem essa coisa implantada na sociedade. Punir o clube, punir uma organizada séria, né? Uma organizada séria, que tenha controle, que tenha, né, conheça seus membros lá dentro, por causa do ato de 2, 3 bandidos, não é a solução. Não Agora, é a não é a melhor solução. medida, mas eu cabe entendo também- se for feita. Sim. Cabe também a Não acho organizada absurdo. também. Não acho absurdo também.
Deveriam se organizar. Ajudar, né, no Claro, caso. claro. Pô, eu Deveria sei que ser fez entendeu, isso. Você que fez isso, Você vem tá cá, tá? fora. A polícia, vem cá, esse cara que fez. Cabe E também. a gente não É, vê isso acontecendo. Não vê não. isso acontecendo. Isso é um fato também. Exclusão pública de um membro da organizada. muito difícil muito acontecer. raro, muito raro. difícil. É porque falta Nossa, integração. entrou uma perca aqui. Falta integração do Ministério Público, dos clubes, das organizadas, da polícia, né? Pega todos esses membros da torcida organizada, cadastra, faz um cadastro único deles. Todo mundo sabe Marcão, quem tem é. quanto tempo que a gente né? fala disso, cara, Poxa, no futebol brasileiro, velho? Os clubes dão um incentivo para essa torcida, aí sim é válido. Poxa, o cara é meu torcedor, representa a minha marca, é o meu embaixador no campo. Ele vai levar, usar o escudo do meu clube, né? Poxa, dá um privilégio para ele, mas cobra dele. Cobra a responsabilidade. Perfeito. Pisou na bola? Você tá fora, você vai ser processado, polícia tá aqui, ó. Esse cara aqui foi o que fez. 100%, concordo. Isso 100%. chama-se organização no futebol, né? Ninguém tá preocupado com isso. Por quê? Quem tem a obrigação de fazer não está preocupado. O que vai precisar acontecer pra ter uma punição séria? Alguém morrer, será? Nada. Não, já morreram, que isso? Não, Mas tô falando Imagina. de clube. Não, mas num atentado desse, Lá mas nós temos o- uma menina que morreu no jogo entre Palmeiras e Flamengo, numa briga, a menina morreu. Pode esquecer, já morreu gente, Não, já então. tem gente machucada. Então, mas eu acho que- nada precisa Eu acho que o que o acontecer. Lucão tá falando é que vai muito de encontro com o que o próprio Marcelo Paz falou também. Numa dessa é pedra, é bomba, daqui a pouco vai ser tiro. É. E aí o que vai acontecer? Vai ser um jogador que vai falecer. Exatamente. E não vai mudar nada. Porque torcedor Jogador, falecendo, por mais duro que seja quando falar acontecer, isso, não muda nada, não cara. muda nada. Não muda nada. Não muda Ninguém nada. toma medida E não pra, é que o pra jogador tentar é mais conter esse tipo importante de que o coisa. torcedor, não, porque Exatamente. é vida igual. Só que Exatamente. quando Lembra do acontecer alguma coisa Escobar? com Com o o jogador, que Vai aí o país querer inteiro vai ficar impactar mais, comovido, né? vai ter homenagem É em isso, jogo, é o isso. tema vai estar sendo debatido em todos os programas É isso. esportivos, Camisa, aí todo beleza, mundo. camisa, É exato, isso. exatamente. Você se lembra do Escobar? Não é Aquele equiparando. jogador da Colômbia que acho que perdeu a Copa do Mundo, chegou no país dele, morreu, assassinado. Ele fez tomou Exato. tiro, ele fez um gol contra na Copa. fez um gol contra na Isso, Copa, foi foi morto, foi assassinado no país dele. É isso que a gente vive. Esse é o nosso país, esse é a nossa América Latina, por aí vai. Outros lugares do mundo são assim. Nada. Depois que o Brasil viu, né, não é da época de vocês, o menino ser arrastado aí, né, não vamos entrar nesse detalhe agora, no carro, né, o João Pedro lá no Rio, Sim. nada mais abala o povo, nada mais abala. A gente Nós estamos normalizou o absurdo, né? Normalizamos o Muita coisa absurdo, é isso aí. normalizada, Normalizamos o absurdo. Isso aqui é mais um. Daqui a uma semana a imprensa já não fala mais disso. Aí mostra lá a torcida, né? Bacana. Agora, parabéns pro Marcelo Paz pela atitude. O time só volta quando ele tiver com o time inteiro. Perfeito. Tá na dele, né? E ele falou que ele recebeu muito apoio do presidente do esporte, são amigos. Tá certo. Almoçaram no dia, Tem que ser né? mesmo. No campo foi tranquilo, nos arredores foi tranquilo. Você vê como é que Você os caras imaginar. ficaram depois. Nossa É Senhora. absurdo. É uma pena. gente, absurdo. O trauma, na verdade, tem um jogador teve um problema na perna, teve um com problemas na encefálico. cabeça, cefálico, né? É. Enfim, são coisas... O João Ricardo, goleiro, que foi goleiro do América aqui durante muito tempo, teve 7 pontos na cara. Absurdo. E Absurdo. aquele vídeo da filha, não lembro de qual jogador, né? A Putz, filha isso aí foi... no colo, isso aí foi... você machucou no trabalho, É. papai? Isso aí é... Aí você para pra pensar que a bizarro. menina interpreta o futebol como que ele realmente é pro cara, o trabalho trabalho. dele, entendeu? Exatamente. É muito louco. Infelizmente, a gente vive muito num louco. país que semana que vem ninguém vai lembrar disso. Pior que é muito provável. Ah, Pior que é muito é provável. provável Não vai mesmo. ser pauta mais. Não vai ser pauta, né? É, E já- a já- imprensa já- já- vai Lá falar. vai ser. O Marcelo Paz não vai deixar esse assunto morrer, não. Não, mas vai ele não. nacionalmente vai perder Ele é uma força. voz solta no universo. Não, e É. que os Infelizmente. que os presidentes de Infelizmente. clubes, de SAF e tudo, apoiem isso aí, né? Ajudem, né? E aí entra nosso papel como imprensa também, né? O Lógico, que o Marcelo claro. Paz fizer pra tentar divulgar reverter esse cenário, a gente tem que dar voz, né? Tem. Perfeito. Né? É tão absurdo, Lucão, que não seria nada difícil pensar que todos os clubes do Brasil que tivessem jogos esse final de semana não entrassem em campo. Seria épico. Acaba com a Ia rodada. ser muito Acaba com a doido, ia rodada. ser Realmente muito legal. doido. Em protesto ao que aconteceu lá. Seria no épico, mínimo. né? Porque todos eles são atingidos por esse Todos tipo de coisa. eles são Todos atingidos. eles interferem todo mundo. Todos Foi o Fortaleza eles são agora, mas atingidos. vai ser o X Claro, amanhã, claro. entendeu? Não é pelo É. Fortaleza, não. Fortaleza do clube Vasco, os simpático, jogadores do não. Vasco passaram por isso ano Qualquer passado, né? Qualquer clube. Aconteceu um negócio desse nível para todo mundo. É. Sim. Aí talvez a sociedade perceba, opa, nós precisamos fazer alguma coisa para Não isso necessariamente ocorra precisa excluir o clube do campeonato, né? É Não, só não ter não. a rodada no fim de semana. Para todo mundo todo ficar assim, mundo. por que isso tá Para todo acontecendo? Vai mundo, virar exato. manchete fora É. do país. Obriga e- quem? A CBF, que é dona do espetáculo, né? Que é dona dos espetáculos no Brasil, a ela buscar soluções. Sim. Porque ela tem essa obrigação também. Lógico. Né? Então, assim, tem uma E faz série muito de... pouco pra isso, né? Ela só quer o dinheiro, né? Se Só faz quer a alguma parte... coisa, né? no É só lógico. quer o dinheiro, né? Só quer a Sem parte bacana da história, né? Uhum. Mas